Olá, você está no canal Mostarda. Você já deve ter assistido filmes de super-herói, não é verdade? Filmes como o do Superman, como o Homem-Aranha, como o Batman, que usam seus poderes, suas habilidades para lutar contra o mal. E nós ficamos felizes e deslumbrados quando nós vemos que eles usam essa destreza, essas habilidades que eles têm para colocar os bandidos na cadeia, para derrotar aquele vilão que fez um plano mirabolante, maligno. Mas vem o super-herói e consegue destruir tudo, desvendar tudo e colocar aquele malfeitor na cadeia. Muitas vezes nós temos a impressão de que se existissem super-heróis na vida real, nós viveríamos num mundo muito melhor, não é verdade? Às vezes nós temos a impressão que se o Superman, se o Batman, se o Homem-Aranha existisse, nós não veríamos mais crime, não veríamos mais corrupção e viveríamos num mundo completamente diferente ao qual nós vivemos. Só que quando nós partimos para o mundo real, quando nós partimos para a nossa realidade, nós vemos que é completamente diferente daquilo que nós vemos nos filmes. Vou te citar o exemplo de uma pessoa que é considerada uma heroína, Joana d'Arc. Joana d'Arc liderou seu exército na Guerra dos 100 Anos contra os Borguinhões, que eram aliados dos ingleses. Ela foi capturada e foi morta numa fogueira. Ela lutou por uma causa justa, mas morreu indignamente. Vemos também a história de José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Tiradentes, ele liderou um movimento chamado Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira era um movimento que lutava a favor da independência do Brasil contra a monarquia portuguesa. Eles queriam que o Brasil fosse independente de Portugal, porque Portugal vinha para o Brasil simplesmente para explorar os recursos naturais que o Brasil tinha e levá-los para Portugal. Eles simplesmente exploravam a nossa terra e não contribuíam com absolutamente nada, com o progresso e o avanço da nossa nação. Foi então que alguém resolveu denunciar esse movimento, denunciar a Tiradentes, e ele foi morto em praça pública e foi esquartejado, e os seus restos mortais foram exibidos para toda aquela cidade, para que todo aquele que fosse contra a monarquia portuguesa fosse morto. Nós vemos então de que na vida real é completamente diferente. Outras pessoas também, como Malcolm X, como Martin Luther King, todos eles tiveram seu fim trágico. E se vamos então para o cristianismo, nós vemos de que existiu Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um mártir, foi alguém que viveu nesse mundo e lutou por um ideal, lutou por uma causa justa. E aquilo que Jesus Cristo pregava era nada mais do que o amor. Alguém que só fazia bondade, só pregava o bem, fazia milagres, curava pessoas, falava simplesmente do amor, que devíamos que amar uns aos outros, amar ao próximo como a nós mesmos. Alguém que só fez coisas boas. Foi levado à prisão. E naquele dia tiveram a opção entre escolher Jesus Cristo, que só fazia o bem, a qual o próprio Pilatos disse de que nele não havia culpa nenhuma. E a nação então resolveu escolher a quem? Barrabás, que era um ladrão. Perdoaram a Barrabás, libertaram a Barrabás e crucificaram a Jesus. Jesus Cristo lutava por uma causa justa. Mas Jesus Cristo era muito diferente desses outros a qual eu citei. Porque Jesus Cristo era o próprio Filho de Deus. E a sua vinda nesse mundo tinha uma finalidade: nos resgatar do mal. É isso mesmo. A morte de Jesus Cristo representa o resgate do mal. Nós vivemos nesse mundo a qual o mal há de viver para tudo sempre. Enquanto esse mundo existir, o mal sempre há de existir também. E muitas vezes nós vemos até que o mal se sobressai sobre o bem. Nós vemos que muitas vezes as pessoas fazem coisas ruins, roubam, matam, são corrompidas, corrompem e estão soltas, estão livres. E muitas vezes eu e você que somos trabalhadores, pessoas honestas, estamos aí nos matando de trabalhar para contribuir com os nossos impostos, para muitas vezes bancar o luxo de políticos corruptos, pessoas que estão aí fazendo o que elas bem entendem, à torta e à direita, e nada acontece a elas. Que mundo de injustiça é esse a qual nós vivemos? E por que Deus permite todas essas coisas? Por que Deus permite de que o mal muitas vezes prevaleça sobre o bem no mundo a qual nós vivemos?
Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, ele deixou bem claro de que o seu reino não era aqui nesse mundo. Ele deixou bem claro de que o seu reino não será no mundo corrompido pelo mal. O reino ao qual ele quer dar para mim e para você é um mundo ao qual o mal nem vai existir. Não é um mundo ao qual o bem prevalecerá sobre o mal, mas é um mundo ao qual o mal nem vai existir. E sabe onde ele disse isso? Lá em João, no capítulo 14, João vem relatando o que Jesus Cristo disse sobre o seu reino. E eu quero ler com vocês, vem dizendo assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais, vós também. O que eu quero dizer para você é que assim como eu, se você tem esse senso de justiça, se você não suporta mais ver o mal prevalecer sobre o bem, se você não suporta mais ver as coisas que você tem visto no noticiário, se você não suporta mais os crimes que têm acontecido, o mundo ao qual nós vivemos e que ninguém faz nada para melhorar, nada para mudar, tenha certeza dessa promessa, de que existe Jesus Cristo, de que Ele um dia morreu para que nós fôssemos resgatados do mal e para que nós pudéssemos morar no reino que Ele tem preparado para mim e para você. A morte de Jesus Cristo representa isso, a libertação do mal e a preparação desse reino. Saiba de que um dia Ele vai vir sim, Ele vai vir buscar aqueles que um dia acreditaram nessa promessa, de que Ele tem um lugar preparado para todo aquele que não quer viver do mal, para todo aquele que não suporta mais o mal, para todo aquele que quer ver a justiça. Porque Ele mesmo disse em Mateus, no capítulo 5, de que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas não nessa terra, meus queridos amigos. Nós seremos fartos o dia que Ele voltar e nos levar para suas moradas. Pense nisso mais uma vez. A decisão vai ser sua. Você não precisa ter superpoderes para gostar desse vídeo. Basta simplesmente clicar no botão que está aqui e curtir. Siga-nos também no Instagram, curta a nossa página no Facebook e se você também quiser se inscrever no nosso canal no YouTube, basta clicar nesse botão que está aparecendo aqui. É isso aí. Muito obrigado e Deus abençoe.